Oi, Amanda. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, fiz alguns ajustes aqui. Vocês conseguem me ouvir? Se alguém puder responder aqui no chat, por favor. Obrigada, Palome. Vou só aguardar alguns minutinhos para a galera entrar e aí a gente já inicia. Mais uma ajudinha. Eu já compartilhei a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Obrigada, Carol. Vou só aguardar mais uns minutinhos para a galera continuar entrando e aí a gente já inicia. Obrigada, Carol. Coloquei aqui no formato de apresentação e em tese para estar aparecendo ela em tela cheia. Bom, pessoal, agora que já deu aí mais ou menos 5 minutinhos extras para a galera ir se conectando, eu vou começar por aqui, e aí quem for entrando vai participando aí, pegando o bonde andando, né? E bom, primeiramente quero agradecer pela presença de vocês, que alegria ter vocês aqui hoje. Eu sou a Larissa Reis, consultora educacional aqui da Tagarela, e hoje eu trouxe dois convidados que eu gosto muito, né, de trabalhar, que são super parceiros da Tagarela, que são o Anderson da Up Education, que vai trazer mais informações sobre Nova Zelândia, e a Amanda do ECA College, que vai falar um pouquinho mais sobre a Austrália. Boa noite para vocês dois. Vocês conseguem ativar o microfone aqui na plataforma?
Anderson, Amanda, estão por aí? Boa, consegui ver a reação aqui, mas eu ainda não ouço vocês. Na parte de baixo, acho que deu, agora tá conectando. Carol, consegue ver para mim? Está habilitado para eles? Eu acredito que está, mas eles não apareceu aqui. Estou liberando aqui para o Anderson e para a Amanda virem Ok. falar no vídeo. Maravilha, obrigada. Problemas técnicos, galera, acontece nas melhores famílias. Agora acho que foi. Bom dia, consegue me ouvir? Agora sim, Amanda. Deixa eu descobrir por que a minha câmera não tá. Ah, aqui estamos! Bom dia! Bom dia, que ótimo que deu certo. Agora te vejo. Agora deu certo, Amanda. Do Anderson, acho que tá carregando aqui ainda. Mas bom, galera, enquanto o pessoal vai se conectando aqui para ativar microfone, câmera, eu vou começar falando um pouquinho sobre a tagarela, para quem está aqui pela primeira vez. Bom, pessoal, a tagarela tem. Oi, Anderson, deu certo? Agora eu te vejo e não te ouço. Agora eu acho que foi. Agora deu certo. Te vejo e te ouço. Bem-vindo, Anderson. Obrigada pela Obrigado. participação. Vamos lá, falando um pouquinho sobre a tagarela. Gente, nós temos 10 anos de experiência em Oceania e nós não somos só uma agência de intercâmbio, nós somos especialistas em ensino superior, com equipe de vistos própria. Isso significa que a gente consegue acompanhar esse processo dos nossos alunos, né, do início ao fim, desde o primeiro quero ir até a renovação de visto depois que o estudante está no destino. E a gente teve a ideia, né, a sugestão de fazer esse webinar nesse momento, porque o cenário de 2025 para 2026, nesse âmbito de educação internacional, vem mudando bastante. A gente tem aí muita informação circulando, né? Parte desatualizada, parte assustando quem não precisa ser assustado. Então, desde já, para deixar claro para quem está participando aqui com a gente, esse webinar não tem como objetivo dizer para vocês qual que é o melhor país, né? Qual destino é o melhor para você fazer o seu intercâmbio necessariamente. É sobre qual plano faz mais sentido para o teu perfil e para os teus objetivos futuros, tá? Então, só para dar esse briefing inicial. E, bom, eu vou começar com uma visão um pouco geral sobre cada um dos destinos. A gente trouxe alguns highlights sobre Nova Zelândia, sobre Austrália. Eu vou abrir para os nossos convidados para falarem um pouquinho sobre esses dados e trazerem algumas informações adicionais, começando pelo Anderson para falar um pouquinho de Nova Zelândia. Eu só vou mudar o slide aqui. E aí, a gente já pode ter a palavra aí do Anderson para comentar um pouquinho sobre esses dados que a gente trouxe da Nova Zelândia. Lari, eu acho que quando me colocaram para falar, o Anderson caiu. E a gente também Tudo não bem? consegue ver os seus slides. Exato, eu também não estou conseguindo ver o Anderson aqui, mas bom, Amanda, você está conseguindo ver os slides da apresentação? Não, a gente não tem acesso aos slides. Um minutinho. Voltou a aparecer? Agora acho que foi. Agora eu não vejo mais a Amanda, Carol.
Prontinho, o Anderson voltou aqui. Anderson, tá conseguindo ver minha tela? Estou conseguindo escutar. Acho que quando sobe um, cai o outro. Ou a gente fica ali esperando, na verdade, vocês nos chamarem para entrar como apresentador. Não sei qual. Ok. Então, Carol, você pode ficar de bate-pronto aí para quando o Anderson finalizar, a gente colocar a Amanda, por favor. Ou de repente tenta trazê-la novamente, enfim, para vocês conseguem estar todos aqui. Mas legal, agora, finalmente. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Tagarela, pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e participar desse evento, compartilhar um pouquinho mais o amor pela Nova Zelândia. Eu trabalho para a Up Education, estou nesse ramo de educação superior. Eu diria que acho que travou um pouquinho meu áudio, mas consegue me escutar bem, Lari? Então tá bom, vou seguindo aqui. Então, Nova Zelândia é o país onde eu comecei trabalhando com educação superior. A Up Education é um grupo educacional presente na Austrália e na Nova Zelândia. Hoje nós temos mais de 40 mil estudantes nos 2 destinos. Então, hoje, o foco aqui é tentar defender um pouquinho a bandeira da Nova Zelândia, respeitando muito bem a Austrália, porque nós estamos lá também. Mas queria falar um pouquinho mais do destino, porque quando a gente fala de Nova Zelândia, a gente não tem aquele grande número expressivo de estudantes. A Nova Zelândia é todo aquele cuidado com o carinho. Então, eu costumo falar que eu não escolhi a Nova Zelândia, mas que ela me escolheu, né? É um país que tu dá a primeira oportunidade e ela te cativa. Então, essa palavra até que está marcada ali como acolhedora é isso, aquele jeito fraterno, aquela grande característica do neozelandês. E aquela palavra previsível, eu diria que nesse contexto ela está relacionada com a questão, qual que é o teu plano? Qual que é a tua estratégia também, né? O que tu está buscando nesse teu plano de residência futura? Qual que é o caminho que tu quer traçar a partir daqui? A Nova Zelândia pagou e paga ainda um preço muito alto por ter sido o último destino a reabrir as fronteiras após a pandemia. Então, enquanto a Austrália já vinha bombando já, e eu diria que a grande intenção dos estudantes no primeiro momento é a Austrália como um plano A, e a Nova Zelândia muitas vezes nem chega a ser o plano B, não é? A gente traz hoje a Nova Zelândia como um bom plano que tu consegue realmente prever o que acontecerá ali na frente, na caminhada através da educação superior, que é esse nosso plano hoje. Então, Nova Zelândia, a partir deste ano, entra com um plano mais estratégico ainda para quem quer seguir um caminho, uma rota migratória, através da educação, onde o mestrado é o grande curso, né, que vai te proporcionar aqueles benefícios lá na frente para seguir naquela rota, e obviamente a gente fala da qualidade da educação que o destino entrega. Lari, não vou me alongar por aqui, né? E aí depois a gente segue nos próximos slides ali. Maravilha, Anderson, obrigada. E agora a Amanda falando um pouquinho sobre a Austrália. Claro, consegue me escutar bem? Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Acho que agora o setup já está organizado. Bom, mais uma vez, Tagarela, muito obrigada pelo convite. Muito boa noite para o pessoal que está no Brasil, muito bom dia para a galera que já está do lado de cá, que nem eu. Meu nome é Amanda, eu já tenho aí alguns anos de indústria. Já estou na Austrália há 12 anos, me tornei cidadã australiana através do Pathway de estudos, né? Como o Anderson comentou, Austrália e Nova Zelândia, elas são muito parecidas nesse sentido, elas têm um programa muito redondinho de Skills in Demand, né? Que são cursos em demanda que você pode fazer aqui na Austrália, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia também, para seguir o Pathway, para conseguir o seu tão sonhado, a sua tão sonhada residência permanente, a sua cidadania. E a Austrália, ela vem numa crescente muito grande pós-Covid, né? A gente sabe, depois do Covid-19, a Austrália recebeu aí um dos anos 2023, mais de 300 mil estudantes. Então, foi um ano que deu um boom, assim, realmente a Austrália abriu as fronteiras, as coisas estavam acontecendo, a demanda de trabalho estava absurda,
E o governo viu com isso uma oportunidade de fazer um crescimento sustentável. Então, hoje, a gente tem, né, um número, né, que é como se fosse um cap, que o governo colocou da quantidade de estudantes internacionais que podem vir para a Austrália todos os anos. Claro, né, respeitando a genuinidade do estudante, respeitando o plano de estudos. E ali eu vejo as 3 palavrinhas, né, diversa, madura e de oportunidade. E eu sempre falo que a Austrália, na verdade, te dá a oportunidade de tu te reinventar quantas vezes forem necessárias, né? Eu acho que eu já perdi a conta de quantas pessoas chegaram aqui e falaram: nossa, mas eu gostaria de me tornar chefe de cozinha, ou eu gostaria de me tornar pintor, ou eu gostaria de me tornar, não sei, professora de séries iniciais. Todas essas coisas que a Austrália realmente precisa, que está em demanda, que a Austrália busca, né? E então acho muito importante um evento como esse para a gente tirar várias dúvidas, para a gente auxiliar os estudantes no sentido de o que é doable e o que não é em cada um dos países também, né? Mas, de novo, são países muito similares, claro, cada um com as suas particularidades, né? E como o Anderson disse, respeitando muito a Nova Zelândia, porque a gente tem muitas pessoas da Nova Zelândia aqui na Austrália, assim como a Nova Zelândia também welcome muitos australianos, então eu acho que não tem, na verdade, escolha errada nesse caminho, né? Eu acho que, traçando bem o perfil do estudante com o perfil do país, o estudante vai ser extremamente successful na sua escolha. Que bacana vocês dois comentarem, porque a gente percebe que, apesar dessa similaridade, são destinos com identidades muito diferentes, né? E realmente não é sendo um melhor do que o outro, é sobre para quem mais faz sentido e depende muito do planejamento, e para isso a Tagarela está aqui, para entender perfil e orientar nesse sentido do planejamento. Agora, uma pergunta para o Anderson. Esse perfil de casais, família, buscando plano imigratório, é um perfil que você vê muito no público brasileiro ou isso é mais para pessoas ou outras nacionalidades, né? Na verdade, a gente pensa que o perfil casal, nesse momento, encontra na Nova Zelândia grandes vantagens, tá? Porque, primeiro, a condição que o governo oferece na Nova Zelândia é ser um país só, em que não tem áreas regionais. Então, hoje, a Nova Zelândia, ela trata o estudante que vem morar em Auckland, ou o estudante que vai morar em Christchurch, ou em Queenstown, cidades, né, na Ilha Sul, da mesma forma em termos de oportunidades para quem vem com família. Uma das condições que atrai bastante estudante internacional hoje no Projeto Família é que o fato do estudante estar cursando o mestrado concede ao cônjuge, ao partner, né, uma permissão de trabalho período integral. Então, o estudante mestrado vem com visto de estudante, permissão de trabalho 25 horas por semana, e por conta dele ou dela estar neste mestrado, o cônjuge entra com Open Work Visa, e, por consequência, os filhos teriam acesso à educação. Então, quando a gente traça um pouquinho o perfil de que hoje está se matriculando para fazer o mestrado conosco, a grande maioria ou é o casal jovem, ou sem filhos, não é? Ou o estudante que acabou de sair de uma graduação ou pós, e tem ali na sua faixa até os seus 30 anos. E, obviamente, a gente tem o casal maduro já, 40 plus, que vem para a Nova Zelândia para fazer um mestrado, e pensando nas condições futuras ali. Então, benefícios para a família, voltando, crianças dos 3 aos 5 aninhos de idade, o governo paga um suporte para a creche de até 20 horas por semana, e crianças a partir dos 5 anos de idade, sendo que a partir dos 6 já é a idade escolar obrigatória, mas hoje em dia grande parte das crianças já começam aos 5, mas dos 5 aos 19 anos de idade, o governo paga 100% da educação em escola pública. Então, quando começa a fazer as fórmulas ali e planilhar, consegue ver que muitas vezes um mestrado só que tu economizaria na educação dos filhos, em 2 anos de educação dos filhos que tu economizaria, praticamente paga pelo teu mestrado. E aí, quando tu termina o curso, tu tem condições de aplicar para um visto pós-estudos, em que na Nova Zelândia hoje não tem uma limitação de idade. Então, pode ter estudante de 50 anos cursando mestrado conosco e ter direito a um visto pós-estudos, e a família mantém aqueles mesmos benefícios. Então, um cenário mestrado, que tem cursos de 1 ano, 1 ano e meio, está garantido praticamente, ele está na Nova Zelândia, seguindo a receitinha para bolo, praticamente num período de 4 anos, 1 ano de curso e até 3 anos de visto pós-estudos com a família englobada nesse projeto.
Boa, obrigada, Anderson. E agora uma perguntinha para a galera que está acompanhando a gente. Vocês já estão definidos por algum destino ou ainda estão em dúvida? Respondam aqui no chat, que aí depois no finalzinho a gente vai abrindo e comentando um pouquinho mais sobre isso. E bom, dando sequência aqui, a gente fala um pouquinho sobre números, né? Eu gosto bastante de trazer essa parte, né, com dados ali mais realísticos, porque a gente sai de um papo abstrato, né? Então a gente traz alguns dados de mercado e posteriormente vou abrir para vocês comentarem, Anderson e Amanda, mas só para trazer aqui alguns principais highlights aí dos dois destinos, né? Sobre Nova Zelândia, a gente teve um aumento aí de 14% de estudantes internacionais entre janeiro e agosto de 2025, e essa procura pelo mestrado que o Anderson comentou e explicou agora sobre todos os benefícios, né? Vem crescendo aí, cresceu 185% em relação ao período pré-pandemia. E um dado que eu acho super poderoso, e até para te perguntar, Anderson, 77% dos neozelandeses apoiam ativamente os estudantes internacionais. Você sente isso no dia a dia com os estudantes? Realmente tem essa questão ali de receptividade, né, com a galera que está chegando para estudar na Nova Zelândia? Eu diria que sim. Não que a gente pare para perceber ou fazer essa pesquisa no dia a dia, mas é curioso realmente de ver, né, que nos grandes centros a gente está tão acostumado, né, a ver o estudante internacional, mesmo cidades grandes como Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem 5,3 milhões de habitantes, a maior cidade é Auckland, que tem 1,8 milhões de habitantes, então ela concentra, vamos dizer que uma cidade concentra 1/3 da população. Essa mesma situação tu vê, né, o estudante na Austrália, Melbourne, Sydney, né, nas principais cidades, tu vê o estudante ali vivendo junto com a comunidade, e se tornou tão natural a população apoiar e está acostumado com essa presença do estudante internacional. A questão dos números pré-pandemia, e nesses 10 anos falando de educação de Nova Zelândia, eu sempre vejo os benefícios serem cortados da base da pirâmide para cima. Então, quando eu comecei em 2015, praticamente, com a educação superior, tu fazia um curso de diploma, tu tinha direito ao pós-estudos. O pós-estudos podia trazer a família. Depois fazia uma pós, podia trazer a família para a pós. Hoje em dia é o mestrado. Não é? Eu espero que fique por aí, senão daqui a pouco todo mundo tem que fazer doutorado, né? Mas hoje os benefícios estão mais ali concentrados nessa parte do master, e é por isso que deu esse grande salto, tá? A Tagarela trabalha também com um parceiro de imigração, assessor de imigração para Nova Zelândia, também para a Austrália, mas esse tipo de caminho, a rota migratória, pode ser muito bem validada com o consultor de imigração, mostrando que hoje a matrícula, né, o fim do estudante que vai com esse propósito de mestrado consegue fazer praticamente a receitinha para bolo, chegando numa rota migratória. Por isso que mostra esse valor aí de quase 200% de matrículas para o curso de mestrado. Boa, e agora falando sobre a Austrália, Amanda, a gente tem um dado super interessante que chama bastante atenção, né, que é justamente sobre o tempo de processamento de visto. A gente sabe que essa é uma etapa que gera bastante ansiedade nos aplicantes quando a gente está nesse processo aqui no Brasil, e pela média ali, o tempo de análise e concessão do visto da Austrália hoje para cursos de nível superior está em mais ou menos aí um mês e pouquinho para a maior parte dos processos. Isso é bem positivo, né? Mas aí uma questão do novo aumento que está previsto aí no valor da taxa consular do visto de estudante da Austrália, que está previsto para julho, né, de 2026. Como que você tem orientado os estudantes do Grupo ECA em relação a essa questão da mudança da taxa? Como que você sente isso de impacto no mercado? Na verdade, assim, falando bem rapidinho sobre a questão do mestrado, como o Anderson comentou, a Austrália funciona exatamente da mesma forma. O estudante que faz mestrado aqui tem direito a Postgraduate Visa e o cônjuge tem direito a trabalhar full-time, né? Então, de fato, tem sido o curso mais procurado. A única diferença é que existe um curso específico para pessoas, um master específico, que é o mestrado by Research, que é o mestrado de pesquisa, que os estudantes acima de 35 anos continuam tendo essa vantagem de ter o Postgraduate Visa, né, que é o 485. Então, quando eu falo que a Austrália e a Nova Zelândia são muito similares, é porque elas têm programas bem parecidos mesmos. Nessa questão do visto, eu vim para cá 12 anos atrás e o meu visto levou 30 dias para ser, um pouquinho menos de 30 dias para ser aprovado. Também foi um visto de Higher Education. Então, assim, o Higher Education ele é muito bem visto na Austrália e 12 anos provam essa consistência, né?
O meu visto foi aprovado em 24 dias, hoje em dia é 33, ou seja, a mudança de 10 dias é basicamente nada, para 12 anos, se a gente for pensar, né? Todos os anos, aqui na Austrália, o ano fiscal ele é um pouquinho diferente do Brasil, ele não funciona de janeiro a dezembro, ele funciona de junho a junho, né? Então, por isso que a gente fala as mudanças de julho, né? O 1º de julho, o que vai acontecer? Porque é o novo ano fiscal da Austrália. Todo ano, nos últimos anos, né, vem tendo uma alteração nas taxas de visto. A gente não tem essa informação antecipada, né? A gente não tem essa informação in advance. A gente direciona os estudantes que têm os vistos vencendo, né? Aqui na Austrália, quem tem o visto vencendo até próximo da data, até agosto, setembro, outubro, ou quem está no Brasil planejando chegar aqui ainda esse ano, que aplique o seu visto antes do 1º de julho, porque a gente não sabe se essa taxa vai aumentar ou não. Então, assim, como eu falei, não é uma informação que é disclosed do governo, né? Eles não informam isso em advance, eles simplesmente mudam a taxa. Isso aconteceu, né, Larissa, recentemente com o 485. Foi sem aviso prévio, né? Ninguém sabia dessa informação e simplesmente a gente acordou um dia com o Departamento de Imigração informando que o visto de pós-graduação teria um acréscimo na sua aplicação. Então, assim, é muito importante para quem está se programando vir para a Austrália que realmente se organize antes do 1º de julho e faça o lodgement desse visto, porque a gente não tem a informação se esse visto vai ou não aumentar, mas seguindo a trend dos últimos anos, isso pode sim vir a acontecer. Exato, inclusive até abrindo um pouquinho, o nosso time de vistos aqui da Tagarela todos os anos faz uma mega força-tarefa aí a partir de maio para organizar a documentação e antecipar a aplicação dos vistos dos alunos que a gente tem para esse período ali, justamente para se preparar em relação a essa questão, porque, de fato, como a Amanda comentou, a gente não tem aí um dado oficial, uma comunicação oficial da imigração, a gente descobre, literalmente, no dia 1º de julho, assim, que eles atualizam, e, assim, realmente não tem como a gente prever. Com base nos últimos anos, a gente vem prevendo aí que a partir de 1 de julho, agora de 26, role de novo esse aumento, então, da nossa parte aqui na Tagarela, a gente já está orientando os nossos alunos, tanto alunos já matriculados, quanto alunos que estão aí no processo de matrícula, de negociação, quanto a essa questão. Então, para a galera que está com planejamento aí de embarcar no 2º semestre de 2026, tem essa possibilidade da gente adiantar aí essa aplicação, se a matrícula já estiver toda definida, toda alinhada, e a parte da documentação para o visto também, com o suporte aí do nosso departamento de vistos, a gente vai estruturando tudo isso para garantir essa aplicação antes do dia 1 de julho, tá? E, bom, vamos seguindo aqui, falando um pouquinho sobre justamente, né, eu comentei agora sobre o nosso departamento de vistos, a Tagarela hoje tem um departamento exclusivo que cuida de todo o processo da aplicação dos vistos dos nossos estudantes matriculados aqui na Tagarela, e, bom, a gente tem um acompanhamento muito próximo de todo o processo, o aplicante, ele tem contato com o técnico do departamento de vistos que vai cuidar dessa aplicação, então, cerca ali de 5 meses antes da data de embarque, é possível agendar uma reunião com a pessoa responsável por aplicar o teu visto, para que você faça esse alinhamento em relação à documentação, tire todas as dúvidas, então, não é só aquele contato ali que você vai mandar um e-mail hoje, a pessoa vai te responder daqui 3, 5 dias. Você consegue ter um contato aí primeiro nessa reunião, nessa videochamada, e também contato direto ali através do WhatsApp de suporte e também do envio de documentações, a gente concentra tudo no e-mail, mas tem esse suporte aí, esse contato direto com os especialistas do departamento de vistos, e isso garante aí uma eficácia muito grande no nosso processo, e isso resulta que a Tagarela tenha taxas aí de aprovação de vistos acima da média do mercado aqui do Brasil. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre, aliás, né, a gente vai trazer alguns diferenciais aí das instituições de ensino, de ambos os grupos educacionais. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, né, sobre a instituição de ensino, as instituições que vocês representam, né, e pensando em falar diretamente para a galera que está aqui pronta para dar esse passo. Então, o que acontece no primeiro dia de aula, no estudante que está matriculado no grupo educacional de vocês, como que é o suporte no âmbito da empregabilidade, que é algo super importante quando a gente pensa em ir para um programa de estudo com permissão de trabalho. Então, começando pela Amanda. Maravilha. Bom, eu sou Head of Student Recruitment do Grupo ECA, no Education Center of Australia, e nós estamos aqui nas cidades de Sydney, Brisbane, Melbourne e Adelaide. A instituição que eu represento dentro do Grupo ECA, porque são mais de 10 instituições dentro do grupo, é a Victoria University, a VU. O seu main campus fica em Melbourne, né? É uma universidade pública aqui da Austrália,
e nós temos essa parceria onde a gente faz o recrutamento e a administração dos campos de Sydney e Brisbane. Então, através da ECA, através do Grupo ECA, os estudantes têm acesso a toda a qualidade, a toda a metodologia, que é bem diferente, na verdade, da VU em relação às outras universidades, né? Um pouquinho diferente do Brasil, a VU ela opera no que a gente chama de modelo de bloco, ou seja, o estudante vai fazer uma matéria por mês, ao invés de várias matérias que nem a gente faz no Brasil. Às vezes a gente brinca, né? Pelo menos eu, quando estava na faculdade. Quantas matérias você está fazendo esse semestre? Ah, estou fazendo 4, estou fazendo 5, estou fazendo 6, enfim. Na VU é diferente. A gente foca em uma matéria por mês, e com isso também se gera a flexibilização de pagamento dos estudantes. Eles podem pagar uma matéria por mês, ou seja, eles pagam uma matéria, estudam essa matéria e não pagam mais nada. Quando eles iniciarem a próxima matéria, eles pagam de novo essa uma matéria. Então, isso gera também uma forma mais fácil de planejamento do estudante, principalmente da questão financeira, né? A ECA como um todo, ela tem aí desde os cursos de inglês, dos cursos vocacionais, que a gente chama também, né? Há várias instituições de ensino de higher education, né? Então, a gente tem faculdades privadas e a gente tem universidades públicas. Essas universidades públicas, assim como a VU, elas funcionam nesse mesmo modelo. O main campus é owned by the government, ou seja, pertence ao Estado, e as suas sedes satélites é a ECA quem comanda o jogo, quem comanda o espetáculo. Então, em parceria com a universidade, a gente tem a mesma estrutura de campus, a mesma estrutura acadêmica, a gente tem funcionários da própria universidade também dentro da ECA, que fazem todo esse atendimento humanizado, acolhedor para todos os nossos estudantes. Hoje, a VU trabalha com mais de 40 nacionalidades diferentes para Higher Education, o que é muito bacana de ver gente do mundo inteiro buscando essa qualificação, claro, com os benefícios que essa qualificação traz também, mas uma coisa que eu sempre falo é, independente do curso que você vai fazer, aquilo que você estuda, a sua educação, é algo que ninguém tira de você, né? E é a mesma coisa que eu brinco quando você faz uma viagem. Independente de onde você viajar, aquilo que você conhecer, ninguém tira de você. Então, é muito importante, a gente guia muito os estudantes, a gente fez um evento com a Tagarela na semana passada aqui no nosso campus de Sydney, e o que a gente estava falando para os estudantes foi literalmente isso, auxiliar o estudante a buscar o curso certo para o momento certo da vida dele, buscando alinhar o que ele quer para o futuro, né? Então, dentro da Victoria University, hoje a gente oferece cursos na área de administração, a gente oferece cursos na área de TI, desenvolvimento de aplicativo, segurança da informação, networking, todas essas coisas que estão nessas listas em demandas que eu sempre comento, né, aqui da Austrália, que vão auxiliar o estudante a, quem sabe, traçar um caminho de residência permanente aqui, né? Além disso, a gente também oferece cursos na área de educação, né, para se tornar professor. A gente tem um Master de Educação, a gente tem um bacharel, 2 bacharéis, na verdade, na área de Early Childhood Education, e a gente tem uma pós-graduação também nessa área, que também dá caminhos migratórios para o estudante, e a Tagarela Migration vai poder falar muito mais sobre isso, né? Eu amo a indústria que a gente faz parte, porque foi onde me abriu todos os caminhos para ficar na Austrália também. Então, é uma coisa que eu sempre brinco. Quer entender um pouquinho de como migrar para a Austrália e pegar um case de que realmente deu certo, eu posso contar a minha história. Porque, genuinamente, os estudantes brasileiros que vêm para cá, a gente não tem, eu não sei na Nova Zelândia, e Anderson, me perdoa se eu estiver errada, mas eu acredito que ainda vem um pouco mais de estudante para fazer Higher Education na Austrália em comparação à Nova Zelândia. Ainda não é muito disseminado no Brasil, mas é muito importante que os estudantes saibam dessa oportunidade, porque o estudante já pode vir para a Austrália fazendo um pouquinho de inglês, caso ele já fale inglês, e depois começar o seu bacharel ou o seu curso de mestrado, né? Então, essas oportunidades já fazem com que o estudante venha com um perfil migratório muito mais forte, que a sua taxa de aprovação de visto seja ainda muito mais alta. Eu sei que a da Tagarela já é muito, muito alta, mas já coloca o estudante quase num 100% de aprovação, baseado no perfil, numa escolha correta de estudo, né? Então, como eu comentei, a gente tem vários streams de estudo dentro da VU,
Mas a ICA como um todo tem muito mais. Tem cursos na área de saúde, tem mestrado de Health Management, tem bacharel de Nursing para ser enfermeiro aqui na Austrália, que também são áreas que pagam muito bem e áreas que não só em Sydney, Brisbane e Melbourne, que são as grandes cidades, mas o estudante vai ter muitas oportunidades em áreas regionais também, que é algo super importante aqui da Austrália. Boa, Amanda, obrigada. Agora eu vou abrir para o Anderson comentar um pouquinho sobre os diferenciais da Up Education. Obrigado pela contribuição também, Amanda. Eu diria que nós, como brasileiros, eu sempre penso assim, a gente não costuma ainda fazer esse planejamento a longo prazo, né? E aí se tem aqueles números, vai no inglês primeiro e lá tu te vira, lá tu vai ver se vai gostar e dentro do país tu te resolve, né? Quando a gente fala de Higher Education, eu acredito que o perfil que está nos acompanhando hoje, provavelmente é perfil já formado no Brasil, está buscando uma pós, um mestrado, ou quem está buscando a primeira formação, já está pensando além, né? E aí entram essas opções de visto, seja um pathway, né? Poxa, vou fazer um teste de inglês com uma escola e já vou aplicar já para um período de inglês casadinho com um período para o meu próximo curso, né? Vou pegar um exemplo de um mestrado, que é o nosso carro-chefe hoje, né? O estudante já tem um bom nível de inglês e já faz um teste aqui. Em alguns casos já, a gente recomenda, cara, já dá o tiro certo, já vem direto para o mestrado, por mais que não esteja 100%, mas você vai continuar aprendendo inglês, sempre vai continuar aprendendo inglês. A Amanda aí, com 12 anos na Austrália, todo dia ainda, né? Parece alguma novidade, né, Amanda? Então, essa é parte do processo, vai continuar sempre pegando alguma situação. Mas tenta vir para o destino através desse planejamento, se possível, com um plano A, ir direto para o curso. Se não, obviamente, vem fazer um pathway, vem fazer o inglês, e a Nova Zelândia tem um curso que a gente chama de NZCEL, New Zealand Certificate in English Language, muito parecido com o EAP da Austrália, né? A Austrália tem o EAP 1, né, que te leva muitas vezes do curso técnico até um Bachelor, e o EAP 2, uma pós ou para um Master, né? Nova Zelândia só vai mudar o nome, mas é a mesma coisa, até o NZCEL 5 e o 6, ou seja, cada um vai te conduzir para um tipo de curso, e aí tu pode aplicar para um visto só, e como a Amanda comentou, é bem visto pela imigração, porque já está desenhando o teu caminho ali, já está mostrando que haverá uma continuidade na tua caminhada, né? E a imigração quer ver essa história, né? Hoje a gente vê isso, acaba voltando contra o estudante quando tu omite uma informação e lá na frente tu apresenta outra, não é? Então, a gente vê que é importante jogar limpo e já mostrar qual que é o teu caminho. Até falando de migração para Nova Zelândia, hoje o pessoal que vem fazer um mestrado já pode declarar, né, de forma genuína qual que é a tua intenção ali na frente, né? Sem precisar, vamos fazer um mestrado para ver o que dá. Ou seja, o caminho que a gente vai falar ali na frente de pontuação já está deixando claro que o mestrado é o que vai te levar para aquele ponto ali. Falando das instituições da UP, hoje nós temos 21 instituições entre Nova Zelândia e Austrália. Eu selecionei duas instituições principais para falar hoje com vocês. Uma delas é a UB College, que ela está localizada em Auckland e em Christchurch. Então, Nova Zelândia, a principal cidade, é o centro econômico do país, é Auckland, com quase 2 milhões de habitantes. É o nosso campus principal para os cursos de mestrado. Os estudantes têm aulas aos finais de semana. Então, fica livre durante a semana para também buscar oportunidades laborais que ajudam, né, o estudante a se manter no destino. E a UB College, ela está no centro ali de Auckland. Os cursos são bem práticos, então eles estão em contato direto com o mercado de trabalho. E no portfólio da UP, os cursos eles abrem de acordo com o que a gente vê que o mercado está absorvendo. 80% dos nossos estudantes são domésticos na UP Education, e onde a gente mais encontra estudantes internacionais são para os cursos já de pós e master, porque o estudante quer brigar lá em cima, né, e realmente buscar mais vantagens, seja uma rota de permanência no destino. Então, a UB, nós temos um campus em Christchurch. Os cursos principais que nós temos de mestrado, um deles é o mestrado em gerenciamento, com 2 especializações, uma delas em gerenciamento, liderança estratégica ou mudança de gerenciamento, ou a segunda especialização em negócios sustentáveis, práticas sustentáveis de negócios ou inovação digital. Esse é o curso mais popular que nós temos no momento, é um mestrado com duração de 1 ano apenas, então é um curso fast track, que a gente chama, tem
carga horária equivalente a um mestrado de 1 ano e meio, mas a gente condensa esse curso para 1 ano. Então, é um curso relativamente rápido, com aulas aos finais de semana, e tu pode concluir esse curso de 3 maneiras, seja através de uma tese, ali, de uma dissertação, ou tu pode concluir através do teu estágio na empresa que tu estás trabalhando, ou a terceira opção é o estudante desenvolver um projeto que a gente chama de Capstone Project, que é a etapa final do curso em contato com a indústria, uma necessidade, uma dor que a Nova Zelândia tem, e tu tem que desenvolver um projeto em cima daquilo ali para realmente produzir algum desenvolvimento do mercado. Outro curso que, se não me engano, a Larissa até tem um estudante matriculado, é o nosso mestrado em análise de dados, então o curso de Business Analytics, nada mais é que a informação analítica, qual que é a origem dessa informação, de onde ela vem, como é que tu trata, como é que tu compreende essa informação e de que modo tu utiliza ela para a tomada de decisão nos negócios. E a gente tem, obviamente, mestrado em tecnologia da informação, com engenharia de software. A IUB é realmente a nossa instituição onde temos bolsas de estudos de 35% para estudantes brasileiros, e a segunda instituição que eu selecionei é a AIS, que é a nova instituição do grupo, foi adquirida agora em dezembro. Ela tem 35 anos de tradição, ela é categoria 1 na Nova Zelândia, isso significa a nota máxima do MEC da Nova Zelândia, isso leva em consideração o feedback do estudante, expectativa, o que foi entregue, a governança, saúde financeira da empresa. Então, está indo para uma instituição muito bem reconhecida, ranqueada na Nova Zelândia, e os mestrados têm duração de 1 ano e meio, e tu pode desenvolver o teu mestrado, fazer o curso em 4 diferentes especialidades, seja na parte de logística e operações, ou international business, ou marketing, ou finance. Tem 4 especialidades ali para escolher ao longo do curso. As aulas também ocorrem aos finais de semana, e esse mestrado com 1 ano e meio de duração, o estudante pode começar no Brasil, os primeiros 6 meses do curso, e vem para a Austrália para fazer 1 ano, ou o estudante que também está na Austrália, pode fazer a primeira etapa desse curso na Austrália e depois vir para a Nova Zelândia para concluir este 1 ano. Tem que concluir pelo menos 30 semanas dentro da Nova Zelândia para estar elegível a este visto pós-estudos. E o último é o mestrado em tecnologia da informação, com diferentes especialidades dentro da AIS, Auckland Institute of Studies, que está a 20 minutinhos do centro de Auckland, um campus maravilhoso, repleto de verde, é o equivalente a um campus universitário para uma instituição privada. Então, a grande diferença, né, a gente sempre fala, o pessoal pergunta, por que está tentando empurrar o mestrado? Por que mestrado? Né? A gente traz essa consciência do Brasil que mestrado é só para ser professor, para me tornar docente, eu não quero ser professor. Na verdade, não, né, Amanda? A gente fala que é o mestrado profissional, que está te colocando em contato na empresa, seja para abrir o teu próprio negócio, para entrar no ramo profissional, não é um mestrado para ser um professor, mas também não te impede de fazer um doutorado ali na frente, só tem que começar a produzir, né, artigos. Então, a gente, quase sempre me esqueço, mas a gente tenta trazer essa ideia de desconstruir esse conceito de que mestrado é só para ser professor e falar realmente do mestrado técnico, que é o que vai realmente te enriquecer o currículo e te colocar em contato direto com o mercado de trabalho. Boa, obrigada, Anderson. E agora, seguindo aqui, para a gente caminhando para o final, né, da nossa apresentação, falando um pouquinho mais sobre algo que todo mundo tem curiosidade, mas às vezes tem medo de perguntar, né, que é o que acontece depois que esse curso termina. Porque não adianta ir para a Austrália, para Nova Zelândia, para fazer um curso, um mestrado maravilhoso, se você não sabe qual que é o próximo passo. Então, Anderson, comenta um pouquinho, né, na Nova Zelândia, eu acho que pouca gente conhece essa possibilidade do visto de pós-estudos, para a gente entender um pouquinho mais o cenário, cerca de 2 minutinhos brevemente, só para a gente seguir, passar um pouquinho ali o ponto para a Amanda, e a gente conduzir para o final. Eu estava fazendo o cálculo rapidinho, realmente, do Partner Work Visa, porque aqui a Nova Zelândia, ela normalmente não anuncia uma mudança de um dia para o outro, tá? Todas as mudanças da Nova Zelândia, e hoje a gente tem a ministra da Educação, é também a ministra da Imigração. Então, ambos departamentos caminham juntos, lado a lado, e essas mudanças geralmente são anunciadas com pelo menos 6 meses de antecedência, seja aumento de taxa, seja mudanças de política, porque isso pode afetar o estudante internacional, e uma delas a gente está vendo ali como primeiro ponto, né, que é o visto pós-estudos, ele não tem restrição de idade. Então, hoje o estudante que tenha
mesmo 40, 50 anos, quiser fazer o mestrado conosco, pode aplicar para o pós-estudos. Quem termina o Master pode aplicar para um visto de até 3 anos de duração, e não é 1 ano e meio, 2, realmente é Post-Study Work Visa de 3 anos, e a grande mudança que foi anunciada em agosto ou setembro de 2025 é que a partir de agosto deste ano, quem termina um mestrado na Nova Zelândia e já tem um bachelor com background, seja no Brasil, terminou um bachelor na Austrália também, tu já terá 6 pontos para aplicação da residência através de uma categoria que onde a maioria dos estudantes aplicam para a residência, que se chama Skill Migrant Category, que é a categoria dos pontos. Então, para estar elegível a aplicar para a residência, hoje tu precisa de pelo menos 6 pontos, além de uma oferta de emprego, ganhando a média nacional do país, que é $35 por hora, e ali o valor da taxa de aplicação do visto do estudante hoje é $850, desculpa, e do partner é $1.630. Então, vai dar nessa faixa dos 2.300, considerando os dois. E quando a gente fala do seguro, né, seguro de saúde para o perfil casal, por exemplo, eu em casa, eu, esposa e 2 crianças, hoje um seguro para nós, perfil família, estaria na faixa, no máximo, $2.000 neozelandeses para esse período todo do curso. Então, isso acaba se tornando um grande diferencial nesse projeto família, e o caminho, claro, é meio a receitinha para bolo ali na Nova Zelândia. Vem, faz o curso, pega pós-estudos, vai em busca do crescimento profissional para ter uma oferta de emprego qualificada, não necessariamente na área que tu te formou. Esse também é um outro diferencial da Nova Zelândia. Eu tenho o caso, não lembro, acho que a Amanda até falou pintor, né? A gente tinha um caso de um estudante que fez inglês na Nova Zelândia, enquanto estudante inglês ele trabalhou como pintor, né? Aprendeu o ofício de pintor na Nova Zelândia, depois fez um Master, e na regra atual o estudante tem 5 pontos para aplicação da residência quando termina o Master, a partir de agosto, que será 6. E ele precisava de um pontinho extra, e pintor é um emprego reconhecido, muito bem reconhecido na Austrália e na Nova Zelândia, a gente chama aquele nível 2 ou 3 da ANSCO, que é uma lista que tem até 5 níveis, não é? E aí o oficial de o consultor de imigração orientou ele, poxa, mas tu não consegue conversar com o teu empregador e de repente ele te dá um emprego como pintor por mais 1 ano, ganhando a média nacional, que é 35, na época era $32 por hora, e assim ele fez, conversou com o empregador, pegou a carta de oferta, trabalhou por 1 ano. Então hoje tu pode ter uma pessoa formada em administração, que fez um Master em Business Analytics e trabalhou como pintor, ou seja, mesclou 3 áreas. A Nova Zelândia não te obriga, de fato, tu ter que fazer um curso específico, porque aquela é uma área carente, ainda trabalhar naquela área para poder seguir a rota migratória. Então, sim, tudo depende de planejamento e conversar com o time da Tagarela para entender, de fato, que caminho tu quer seguir, o que tu traz, em que momento é legal fazer essa mudança, né, que a gente chama de carreira também. É isso. Boa, obrigada, Anderson. E na Austrália, Amanda, para quem está pensando aí em construir carreira antes de pensar na residência permanente, como vocês orientam? Eu acho uma coisa muito legal, como eu comentei antes, né, e até esse exemplo do Anderson, né, o poder se reinventar quantas vezes forem necessárias, né, a gente tem muito essa visão do Brasil, né, não, eu comecei nessa empresa, eu preciso me aposentar nessa empresa, 30 anos de carreira na mesma empresa, tudo mais, e aqui as coisas são bem diferentes, elas são muito mais voláteis, né. Então, daqui a pouco o estudante começou numa carreira, ele simplesmente não se identificou com aquilo, ou pelo contrário, ele chegou aqui, ele nunca imaginou que ele ia gostar tanto de ser pintor, né? E ele consegue a pontuação que ele precisa também, porque o programa da Austrália também funciona da mesma forma, né? Pontuação também, que nem a Nova Zelândia. Um pouquinho diferente a nomenclatura, mas o fundamento é basicamente o mesmo. Em relação à empregabilidade, a ICA tem uma empresa, né? Dentro da umbrella da ICA, existe uma empresa que chama Employability Advantage, que é literalmente uma empresa que auxilia os estudantes a conseguir estágios na áreas onde eles querem atuar ou na área de estudo que eles estão relacionado ao mestrado, ao bacharel que eles estão estudando. E isso é muito bacana porque já coloca os estudantes em contato com empresas australianas para eles poderem colocar no currículo deles. Esses estágios, eles têm diferentes formas que eles podem acontecer. Pode ser um estágio online de poucas horas por semana, pode ser um estágio face-to-face de vários meses durante o ano,
Então, isso é uma coisa muito bacana, onde a gente consegue colocar os estudantes em contato com essas empresas, seja no curso de bacharel, seja no curso de mestrado. Concordo 100% com a tua fala, Anderson, onde o estudante não precisa fazer o mestrado para se tornar um professor, muito pelo contrário. Né? Aqui na Austrália, tu faz o mestrado justamente pelo networking com as empresas e com os teus colegas. Né? A gente tem, como eu comentei antes, a gente tem um curso de desenvolvimento de app e a gente tem estudantes nossos que já tiveram apps comprados, desenvolvidos em sala de aula. Então, isso é muito, muito bacana. O 485, que é o visto de pós-graduação, ele é um pouquinho diferente da Nova Zelândia, né? Ele tem dois streams. O das pessoas que podem aplicar até os 35 e os que podem aplicar após 35 anos, né? Então, o limite que está escrito ali, que se colocou para os estudantes de 35 anos, é para o mestrado normal, para o MBA, para o mestrado de TI. Como eu comentei antes, estudantes acima de 35 anos, eles podem sim pegar o visto de pós-graduação, mas fazendo um mestrado de pesquisa, né? Então, que é um mestrado que vai exigir dos estudantes um pouco mais de doação, digamos assim, né? Porque eles precisam realmente entregar uma tese no final desse mestrado. Qual que é a beleza desse mestrado? O estudante pode trabalhar full-time desde o primeiro dia de aula. Então, não só o cônjuge, mas o próprio estudante recebe os benefícios de trabalhar full-time também. A gente sabe que um dos grandes limitadores, né, pelo menos aqui na Austrália, imagino que na Nova Zelândia talvez seja a mesma coisa. Para o estudante, por exemplo, poder trabalhar num escritório, poder ter o mesmo trabalho talvez que ele tinha no Brasil, além da língua, claro, mas quem já vem para o mestrado já tem a língua, um dos grandes limitadores é o tipo de visto que o estudante tem. Então, a partir do momento que ele tem um visto que permite ele trabalhar full-time, a quantidade de opções, o leque dele de opções se torna infinito, porque ele já está concorrendo diretamente com qualquer outra pessoa no país. Ele não tem mais a limitação da língua, ele não tem mais a limitação do visto, e sendo muito honesta, muitas vezes ele tem muito mais experiência do que outras pessoas com as quais ele está competindo. Né? A gente sabe que o brasileiro ele é extremamente benquisto, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. Eu tenho muito orgulho de falar que na ICA a gente tem vários brasileiros, mas o vice-presidente da ICA é brasileiro também. Já está aqui há muitos anos, já tem quase 20 anos de carreira na educação internacional. Então, isso é muito bacana. A gente vê os brasileiros chegando aqui exatamente nos mesmos cargos que eles chegariam no Brasil. Né? Então... Larissa, respondendo a tua pergunta, a gente sim auxilia os estudantes com a busca e o placement de estágios para eles, né? Durante o curso, no final do curso também. A gente auxilia os estudantes com toda a parte acadêmica durante esse estudo deles conosco, né? A gente tem uma equipe especializada só para auxiliar os estudantes que talvez estejam ou failing em alguma matéria, né, falling behind, alguma coisa do tipo, ou não entendendo, ou até mesmo tendo estudantes excelentes, mas querendo chegar em high achievers. Então, a gente fornece todo esse suporte para os estudantes durante o curso e pós o curso também. Eu estou vendo ali que um dos tópicos, né, uma das linhazinhas nos caminhos da Austrália, fala sobre um cap de 185 mil vagas para permanent residency na Austrália, né? A Austrália, no programa de pontos, você tem algumas opções. Você pode aplicar para o estado que você mora, e daí você aplica para uma profissão específica naquele estado, e você pode aplicar para a Austrália como um todo, né? E cada um dos programas vai ter alguns caps específicos, né? Vão ter as suas limitações. A Tagarela Migration com certeza consegue auxiliar os estudantes a ver a melhor estratégia, se é para o estudante aplicar para um estado específico que está chamando aquela profissão mais rápida, ou se é para aplicar para a Austrália toda, e daí talvez tenha um tempo maior de visto, então tem um pouco mais de tempo para poder esperar para poder ir para qualquer lugar da Austrália. Mas existem sim várias opções. É engraçado, esses dias eu estava lendo a lista e uma das profissões que está na lista é apicultor. Então, assim, ela é muito diversa, muito diversa. A gente tem desde business analyst, né, toda a parte de saúde, parte de IT, mas também, como eu comentei, essa parte regional na Austrália, ela é muito importante para o caminho migratório. Então, existem cursos específicos nessa área.
Mas, enfim, o pessoal da Tagarela Migration com certeza vai ter mais embasamento para poder falar sobre qual é a melhor região da Austrália, baseada no perfil de cada estudante. Excelente, Amanda, obrigada pelas pontuações aí, né? Eu acho que sim, o recado aqui é, nenhum dos dois caminhos é simples, mas os dois existem, são muito reais, o que vai mudar de um para o outro é perfil, momento de vida, planejamento, que é justamente o que a gente faz com vocês aqui na Tagarela. Agora, conduzindo aí para o final, chegou a parte mais gostosa, né, do webinar, que são algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês aqui, depois eu vou abrir no final para as perguntas que a gente recebeu no chat. Como a gente já está quase no horário limite, eu preciso muito liberar a Amanda no horário, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para ela respondendo, a gente libera a Amanda, e aí eu sigo aqui com o Anderson e com as perguntas do chat. Então, Amanda, qual que é a principal vantagem da Austrália para quem está no Brasil agora, em 2026? Eu acho que todos os pontos que a gente levantou, uma das principais vantagens para o estudante realmente é vir nesse planejamento estratégico de higher education, entendendo os caminhos migratórios do mestrado e do curso escolhido, mas sempre lembrando, né, alguns estudantes querem vir para cá fazer o seu mestrado e voltar para o Brasil. Alguns não, alguns querem vir para cá fazer o seu estudo e realmente se manter aqui na Austrália depois. E é por isso que eu falo que exige um pouco de estratégia nesse sentido. A gente falou de vários vistos, a gente falou de vários cursos, a gente falou de várias regiões, né? Então, é muito importante o estudante entender também a Austrália como destino, ela oferece desde da praia e do sol 24/7, a neve quando você quiser no inverno. Então, assim, se identificar com a cidade que você está aplicando, acho que isso é muito importante para não ter nenhum tipo de estresse depois no futuro, do sentido de, não me identifiquei com essa cidade, quero ir embora. Não, calma. A Austrália, ela te permite várias coisas diferentes aqui, né? Então, entender a cidade que você está indo, ter a sua estratégia muito bem traçada, seja ela para estudar 2 anos, seja para voltar para o Brasil, seja para ficar aqui, né? E entender também o timing da Austrália. Acho que isso é muito importante. O Anderson comentou, né? A Nova Zelândia, ela não faz nada da noite para o dia, extremamente organizada e bem pensada. A Austrália, por ter esse boom de estudantes internacionais nos últimos anos, ela teve que tomar algumas decisões muito drásticas, muito rápidas. Então, entender também que a Austrália, ela não é um país só de plano A, ela tem que ser também um país de plano B. Boa, Amanda, obrigada. Vou agradecer a sua participação. Eu sei que você tem aí próximo começo do dia aí, né, na Austrália, então eu vou te liberar. Muito obrigada pela participação. A gente vai dar continuidade aqui com o Anderson, com as perguntas do chat. E valeu mesmo, Amanda. Ótimo dia aí para você. Obrigada, foi um prazer. Pela sua parceria aí. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a gente dá continuidade com o Anderson. Vou fazer a mesma pergunta para você, Anderson. Qual que é hoje a maior vantagem, né, para a galera que está aqui no Brasil com esse planejamento de ir para Nova Zelândia agora em 2026? Eu fiquei pensando assim, se existe uma palavra, né? Eu diria que Nova Zelândia seria muito mais a previsibilidade nesse momento, né? A gente nunca diria portas abertas, porque a Nova Zelândia, tu nunca vai ver as portas escancaradas, e a Lara já me viu falar isso, tu nunca vai ver as portas fechadas, tirando a condição da pandemia. Então, uma coisa que a Nova Zelândia preza muito, em 10 minutos vocês na Nova Zelândia vão perceber isso, é a qualidade de vida. O neozelandês não quer perder essa qualidade de vida. Então, hoje é o 4º país menos corrupto do mundo, e a Nova Zelândia é o 1º lugar no mundo em equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, deu tal horário de 4 horas, por exemplo, o pessoal já vai meio que se movimentando, já, né? Tem os dias de home office, tem os dias de sick day, né? Que a gente tem por ano. Então, a previsibilidade tu consegue ver que nesse momento a Nova Zelândia está mais flexível, está mais aberta, tu consegue prever realmente qual que é o teu caminho que vai tomar ali na frente. Isso já nos conduz para o erro mais comum, que é a segunda pergunta. A galera não se planeja para isso, não é? E aí, muitas vezes, eu já tenho nível de inglês, eu vou deixar para estudar ali na frente. Poxa, já começa a ver qual que é o teu nível hoje, o que tu vai precisar para chegar no nível do mestrado, não é? A gente tem vários casos que o estudante está se matriculando, sei lá, do ano passado para em novembro desse ano. E aí vai começar a estudar o inglês ali por julho, não é? E aí a gente sabe que ali não vai acontecer em tão pouco tempo. Então, é importante realmente
que esse planejamento seja como tua prioridade, que nós, como brasileiros, culturalmente, a gente é o país do fazejamento. Então, cuidar isso, estar bem orientado. E aí, o único conselho para quem está em dúvida, eu diria, e a equipe da Tagarela tem bem claro isso, é planilha. Pega uma planilha e vê o teu ROI, tá? Faz o teu retorno do teu investimento, coloca os 2 países. A Amanda também foi bem claro, o fato de tu estar na Austrália hoje, ser cidadão australiano, não te impede de vir para Nova Zelândia e vice-versa. Então, chegar ao caminho da residência, quem sabe a cidadania na Nova Zelândia, também te permitiria um dia ir morar na Austrália e um período curto estar aplicando como residente na Austrália. Então, pede para a Lara, para o time da Tagarela, planilhar para ti qual que é o retorno do teu investimento e qual que é o investimento que tu tem que fazer nesse projeto, seja seguro, taxa de aplicação de visto, seja a comprovação financeira para estar no país, e aí vocês vão realmente ter uma boa clareza, né, do que é necessário para esse projeto. Boa, Anderson, obrigada. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat do João em relação à questão de valores, né? Acho que quando a gente estava falando sobre ensino superior, ele pontuou, o valor não acaba sendo maior, estando na Austrália, a forma de pagamento acaba sendo mais flexível, pois se usamos o inglês como base, a gente precisa fechar todo o curso X meses antes. Depende, tá, João? Na verdade, até o caso do General English, se você vai para a Austrália para fazer um curso de maior duração, você tem a possibilidade de pagar uma parte no Brasil e pagar o restante na Austrália depois que você inicia o curso, tá? E aí, no caso do ensino superior, sim, tem mais flexibilidade, você não precisa quitar todo o valor do curso, geralmente é um depósito inicial pago aqui no Brasil e o restante pago lá na Austrália diretamente para a instituição de ensino. Já no caso da Nova Zelândia, para ensino superior, funciona um pouquinho diferente, eu vou deixar o Anderson explicar um pouco mais, porque isso está atrelado um pouquinho ali na questão do visto. Então, Anderson, fala um pouquinho mais para a gente sobre como que funciona aí a questão de pagamentos iniciais, né, o depósito inicial ou valores pagos no Brasil. A Nova Zelândia, na verdade, ela quer saber se tu tem como te manter lá e como é que tu vai conseguir manter essa tua qualidade de vida ao longo do teu curso. Então, a gente não tem aquela ideia de, olha, paga um pouquinho, paga um termo, agora paga 6 meses. Eu diria que esse é o downside da Nova Zelândia. Tu tem realmente que pagar pelo menos o teu primeiro ano. Salvo a questão de fazer um Pathway Visa, que tu aplica para o primeiro curso, não é? Paga o primeiro curso e tu sai com visto já referente aos 2 cursos ou até 3 cursos num visto de até 5 anos de duração. Obviamente, a imigração quer saber de onde tu vai ter recursos para pagar o próximo curso e também para te manter no país. Mas todo o valor que vocês estão pagando hoje não está na conta da UP, não está na conta da Tagarela. Vai para uma conta do governo, uma conta trust. Então, todo o valor fica lá protegido. Se a escola fechar, se quebrar, falência, se pegar fogo, vocês têm a garantia de que irão estudar. Isso fica na conta do governo e o governo vai repassando para a escola mês a mês. Então, a escola não pode emitir um recibo de um valor que ela não recebeu. Logo, o teu período de visto está atrelado ao período que tu pagou. Então, tu não tem que ficar renovando de visto toda hora e comprovação financeira e tudo mais. Realmente, a gente tem que pagar pelo menos o primeiro ano ou o teu curso completo para que tu receba o recibo. E eu acredito que mesmo na Austrália, o governo, de uma certa forma, quer saber de onde que tu tem o recurso, mesmo que tu pague 3 meses de curso, de onde que tu tem o recurso para também ficar ao longo desse teu período de estudos. Então, é importante esse planejamento e a única forma de não precisar quitar o curso todo seria através de um Pathway Visa. Bom, Anderson, obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir mandando aqui no chat. E, bom, vamos lá, né, galera? Obrigada pela participação de vocês, por terem ficado aqui ao longo de todo o nosso webinar, absorvendo todas essas informações. A gente teve um bate-papo aqui bem bacana com o Anderson, com a Amanda. Muito obrigada, de verdade. Vocês trouxeram exatamente o que a gente precisava, que é ter mais clareza, alguns exemplos reais, alguns cases que vocês tiveram também, de alunos das instituições de ensino de vocês. E, bom, fechando aqui com um recado super importante. A Austrália continua sendo uma ótima escolha, Nova Zelândia também. O que mudou é que agora existem mais caminhos e cada
perfil tem o seu. Se você ainda saiu daqui com dúvida, isso é super normal, até porque a gente está falando de um planejamento, né? Eu sempre falo nos meus atendimentos que não é uma viagem de férias, a gente está falando aí, muito provavelmente, da sua mudança de vida, de trajetória, de imigração, então é um planejamento que tem que ser feito com bastante atenção, envolve muitas etapas, a gente está aqui justamente para ajudá-los com toda essa estratégia, com todos esses detalhes, e se você ainda ficou aqui, né, significa que você está levando essa decisão a sério. O próximo passo é falar com a gente, vocês podem fazer uma consulta, um atendimento por videochamada diretamente comigo, com os outros consultores aqui da Tagarela, totalmente gratuito, sem compromisso. Para quem ficou aqui até agora no finalzinho, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp individualmente para vocês, e aí, caso tenham interesse, eu vou deixar disponível o link na minha agenda para vocês agendarem. E atenção, com condições especiais agora nesse mês de abril para matrículas realizadas até o finalzinho do mês para cursos de Higher Education. Então, a gente tem aí, para quem se matricular até o dia 30 de abril, como bônus, a possibilidade de escolher entre um Kindle, R$500 de desconto no contrato, ou uma consulta com a agente de imigração inclusa. Isso vai até o final do mês. E aí, quem tiver interesse, vai seguindo ali comigo pelo WhatsApp. Galera, era só tudo isso que a gente tinha para passar de informações para vocês. Novamente agradeço. Deixo aí a orientação de vocês seguirem a Tagarela nas redes sociais, porque esse mês a gente está com uma programação de vários webinars aí sobre vários destinos também, para vocês acompanharem, se inscreverem através das nossas redes sociais. Deixa eu ver se entrou mais alguma perguntinha aqui. Não, então finalizamos por hoje. Obrigada. Anderson, quer agradecer? Falar mais algum pontinho? Obrigado, pessoal, pela presença, e como a Lari comentou, estou disponível também para a gente fazer um call mais privado, mais específico para cada caso. A gente entende que cada família tem uma história, um projeto de vida, a gente trata isso muito sério, a gente sabe que muitas vezes o dinheiro é uma economia de uma vida toda, então a gente tem noção dessa responsabilidade. Eu trabalho com a Tagarela já há alguns anos e tenho total confiança no trabalho de responsabilidade da agência. Então, estou disponível, junto com a Lari e com o time, para a gente seguir no próximo momento, para sanar todas as tuas dúvidas e ter essa clareza de que é o caminho, caso seja Nova Zelândia, ou caso você esteja em dúvida entre os destinos. Obrigado pela oportunidade, espero que a gente se veja na próxima ocasião. Tchau, tchau, galera. Aguardamos o agendamento de vocês. Bom descanso aí. Tchau, tchau. Valeu, Lari. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.